Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Giovana e junto do Bruno e do Willard, nós vamos falar sobre o sequenciamento de proteínas que pode ser revolucionado por novas tecnologias de molécula única. E para isso, escolhemos esse artigo publicado na Nature Nanotechnology, que é uma tradução livre, é intitulado Abrindo caminho para sequenciamento de proteínas em nível de molécula única. Para começar, o artigo destaca que as proteínas são realmente os blocos fundamentais da vida. São elas que executam praticamente todas as funções celulares, desde catálise e sinalização até transporte e defesa. E justamente por isso, entender a composição proteica de uma célula é essencial para entender doenças, resposta a tratamentos e praticamente qualquer processo biológico. Mesmo assim, quando comparamos com o DNA sequence, vemos um atraso enorme. Sequenciar DNA já é rápido, barato e rotineiro. Em poucos dias, qualquer laboratório consegue gerar dados genômicos de altíssima qualidade. Já o sequenciamento de proteínas ainda depende de métodos tradicionais, que, apesar de úteis, têm limitações importantes. Os dois métodos clássicos são o Edman Degradation e a espectrometria de massas. O Edman é lento e só funciona bem para peptídeos pequenos e muito puros. Já a espectroscopia de massa é excelente, mas ela exige bastante material, e isso impede a detecção de proteínas de baixa abundância, que muitas vezes são justamente as mais importantes clinicamente. Além disso, a faixa dinâmica necessária para analisar o proteoma humano ultrapassa em muito o que os equipamentos conseguem medir hoje. E por que sequenciar proteínas é tão mais difícil do que sequenciar DNA? Primeiro, porque as proteínas são formadas por 20 aminoácidos, enquanto o DNA tem só 4 bases. Isso já aumenta bastante a complexidade. Segundo, porque proteínas não podem ser amplificadas como o DNA. Se um alvo está presente em poucas cópias, você realmente só tem aquelas poucas moléculas e precisa detectá-las diretamente. E é aí que entra a ideia central do artigo: desenvolver técnicas capazes de sequenciar proteínas em nível de molécula única. Se isso se tornar viável, seria possível detectar proteínas extremamente raras e até fazer análises em célula única, algo que hoje ainda é um grande desafio. O artigo, então, revisa 3 abordagens que estão sendo exploradas para esse tipo de sequenciamento possível. A primeira é baseada em fluorescência, usando padrões de aminoácidos rotulados como uma espécie de impressão digital das proteínas. A segunda usa correntes de tunelamento, medindo variações elétricas quando um aminoácido passa entre eletrodos nanométricos. E a terceira usa nanopores, inspirada diretamente do sucesso do sequenciamento de DNA por Oxford Nanopore. Quando tratamos sobre sequenciamento de aminoácidos, uma técnica para identificá-los é a fluorescência por impressão digital, onde não é necessário identificar todos os aminoácidos, basta ler apenas um padrão parcial. A abordagem desse tipo específico é marcar só alguns aminoácidos com fluoroforos, em que cada proteína gera um código de luz onde possui uma impressão digital. E esse código é comparado com um banco de dados. Então, a partir disso, temos a fluorescência por impressão digital utilizando aí a CLPX, que é basicamente uma enzima que consegue desdobrar essas proteínas. E a partir disso, ela consegue ocasionar aí marcações típicas em cisteína e na lisina, onde vai formar uma sequência em que ocorre o frete, que são basicamente pulsos de fluorescência. E a partir do resultado desses pulsos de fluorescência, iremos ter um resultado de sequência parcial entre a cisteína e a lisina. E a partir dessas distâncias, a gente consegue ter uma precisão, identificando aí cerca de 70% a 80% das proteínas, mesmo com erros. Outra técnica utilizada aí para o sequenciamento de aminoácidos utilizando a fluorescência por impressão digital é a Edman de molécula única, onde existem peptídeos com cerca de 10 a 30 aminoácidos que são marcados com fluoróforos em 4 tipos específicos de aminoácidos.
Eles são imobilizados e submetidos a ciclo de degradação de Edman de molécula única. A cada ciclo, o aminoácido N-terminal é removido, onde ocasiona a perda de sinal de fluorescência que indica qual aminoácido marcado foi retirado e quando retirado. Isso gera uma sequência parcial suficiente para identificar a proteína. A vantagem dessa técnica é uma abordagem totalmente química, fácil de comercializar. Uma limitação? Um processo lento que a cada ciclo dura cerca de 45 minutos e funciona melhor com peptídeos curtos. Computacionalmente, 4 cores apenas já identificam 98% do proteoma humano. Outra técnica então utilizada aí para o sequenciamento de proteínas também é a nanoporos, onde um poro nanométrico pode detectar proteínas à medida que elas passam no canal, gerando modulações de corrente iônica. Ela então é ideal para ler proteínas completas sem fragmentá-las, inspirada então na tecnologia de sequenciamento de DNA utilizada aí pela Oxford Nanopore. Como toda técnica não é perfeita, temos também desafios a serem superados, como proteínas têm carga irregular e o movimento delas não é uniforme, precisam estar totalmente desenroladas e elas translocam também muito rápido, o que gera dificuldade da detecção desses aminoácidos. Mas existem soluções, onde existem a SDS, que desenrola e deixa a proteína carregada negativamente, o que gera um transporte constante. Temos a DNA Lead, que cola um DNA que puxa a proteína pelo campo elétrico. Motores enzimáticos, como a CLPX, já dito anteriormente, em que puxam um aminoácido por aminoácido lentamente, que é ideal para sequenciar. Mas ainda assim o sinal é ruidoso e é um desafio atual. Agora eu vou falar sobre um terceiro método, denominado de corrente de tunelamento. Antes de falar do método propriamente dito, eu vou descrever um pouquinho sobre o que é a corrente de tunelamento. O processo de tunelamento é um fenômeno quântico que a gente já conhece, onde existe a transposição de uma barreira energética. No caso, a corrente de tunelamento é a corrente que é resultado da transposição dessa barreira energética, né? Ou seja, resultado do processo de tunelamento. Então, a gente vai ter elétrons, esses elétrons vão passar por um gap, que é a barreira, e depois que transporem esse gap, vai haver a formação de corrente, que vai ser medida e interpretada. Então, basicamente, a gente vai ter esses dois eletrodos metálicos, eles vão possuir um gap ali de 0,5 a 2 nanômetros. O polipeptídeo vai passar por esse gap, e cada espécie de aminoácido que passar entre esses dois eletrodos, a gente vai obter um valor único de corrente, que vai permitir sequenciar o nosso peptídeo. Bom, agora falando um pouquinho sobre os fatores que afetam a corrente medida. O principal entre eles é a distância entre os eletrodos. Quanto menor for essa distância, menor é a barreira e maior é a corrente que a gente vai obter, maior é a intensidade de corrente que a gente vai obter. Outro fator bastante importante é a própria estrutura eletrônica da molécula que está passando pelo gap. Então, no momento que a molécula passa pelo gap, a gente vai ter uma perturbação do sistema, né, uma mudança na passagem de corrente, e isso é interpretado. E um terceiro ponto é a própria orientação e conformação da molécula. Então, se ela rotaciona, vibra, se ela se reorganiza. E isso tudo pode ser interpretado por processos estatísticos e machine learning também. Então, aqui na direita, inicialmente ali em cima, eu trouxe uma imagem mais aproximada uma imagem que está no artigo, mas mais aproximada dos dois eletrodos metálicos e um peptídeo passando por esse gap. E embaixo eu trouxe o resultado que a gente tem dessa análise. Nesse caso aqui foi uma serina que passou pelo gap, só que eu não vou saber interpretar isso aqui dessa forma como é apresentado esse resultado, eu não faço ideia, mas é isso que se obtém na passagem das moléculas pelo gap. Bom, fazendo um apanhado geral agora sobre o que a gente apresentou hoje, essas tecnologias de sequenciamento de molécula única, que vêm emergindo, elas vêm superando as limitações de outras técnicas demonstradas, como a espectrometria de massas e a degradação de Edman. Esses métodos são capazes de fazer um sequenciamento de aminoácido por aminoácido e caracterizar eles. E apesar disso, o método possui alguns problemas, né?
esses métodos possuem alguns problemas, principalmente no controle da passagem desses polipeptídeos e em estabilizar eles durante a sua análise para obter resultados mais confiáveis e padronizados. Mas, independentemente disso, a tecnologia vem demonstrando ser promissora e possui um grande potencial para estudo de proteínas no futuro.